Imagine por um instante uma cidade que parece um paraíso na Terra. Beleza exuberante, riqueza escancarada, fartura em cada esquina, liberdade quase absoluta. Agora, imagine essa cidade inteira sumindo em uma manhã. É isso mesmo. Estou falando de uma civilização que viveu na opulência, mas cuja corrupção ecoou aos céus e fez Deus agir. Esse não é apenas um relato de destruição. É um alerta brutal sobre justiça, misericórdia e o poder da intercessão. A história de Sodoma e Gomorra começa nos vales férteis de Canaã. Imagine gramados verdejantes, rios cristalinos, comércio próspero e uma vida abundante que lembrava um jardim divino. Mas por trás da beleza havia decadência. No lugar do temor a Deus, havia soberba. No lugar da justiça, opressão. No lugar do acolhimento, desprezo pelo estrangeiro. As ruas dessa cidade sussurravam maldade, zombariam da bondade, devoravam os marginalizados. O profeta Ezequiel descreveria esse quadro com palavras que ainda ecoam. Agora, essa foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, arrogante, farta, despreocupada. E ela não fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Capítulos e versículos que vão direto ao ponto. A injustiça deles não passou despercebida. O clamor pelos oprimidos chegou ao trono dos céus, despertando aquele que vê. Então, Yahweh desceu, não com duelo ou enchente, mas com julgamento ardente. Mas antes disso, ele fez algo extraordinário. Lembrou-se de Abraão. Sobre as sombras de Mamre, no calor do entardecer, Abraão estava sentado à porta de sua tenda. 3 viajantes se aproximaram, Deus em forma humana e 2 mensageiros divinos. Abraão se levantou com reverência automática e ofereceu hospitalidade com intensidade. Água para os pés, alimento simples mas sincero, festa doméstica de pão, coalhada, leite e um novilho escolha. Era pouco, mas era graça para os visitantes celestiais. Após a refeição, o Senhor falou: o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. Eu descerei para ver. Enquanto os mensageiros se afastavam para avaliar, Abraão permaneceu e fez o mais ousado dos pedidos. Porventura destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, perdoarás a cidade por amor deles? E Deus respondeu com paciência surpreendente: por causa dos 50, pouparei. Então o diálogo afundou as camadas mais baixas. Suponhamos que haja 40, 30, 20, 10. E a cada passo a resposta brotava: pelos 10 não destruirei. Até que Abraão, com o coração pesado, voltou à sua tenda. Ele não ousou solicitar mais. Segura, mas fraca a fé, esperando que ao menos 10 almas insistissem em Deus. Enquanto isso, a entrada de Sodoma, Ló, sobrinho de Abraão, figurava no limiar do desastre moral. A cidade era lucrativa demais para ele ignorar. A terra, fértil demais para não envaidecê-lo. Ele encontrou graça na cidade e foi instalado ali com sua família. Quando os mensageiros celestiais chegaram à cidade, Ló os viu e os convidou insistentemente para passar a noite em sua casa. Ele sabia dos perigos que rondavam aquelas ruas à noite. A violência era institucional, a dignidade era moeda rara. Mas eles, curiosos, queriam ficar na praça. Ló insistiu até que os levou para casa. Preparou nova refeição, hospitalidade ainda em meio à perversão urbana. E então o caos irrompeu. Jovens e velhos de toda parte cercaram a casa e exigiram: onde estão os homens que vieram dormir contigo? Traze-os para conhecermos. O eufemismo era cruel, punição violenta por não lhes agradar. Ló, com horror, ordenou que não fizessem tal mal. Mas a multidão ridicularizou sua moralidade. E no desespero, ele ofereceu esse horroroso argumento. Suas 2 filhas, virgens, as entregaria no lugar dos visitantes. O raciocínio de Ló estava distorcido pela cidade, a sua alma inclinada por Sodoma. Mas os invasores não quiseram conversa. Sai de nosso caminho, sabemos que és estrangeiro, tinhas coragem de julgar-nos. Mas então veio a intervenção. Os estranhos revelaram sua natureza divina, cegaram a turba com visão pintada de escuridão. Os assaltantes tropeçaram, bateram nos muros, caíram uns sobre os outros. Ló, chocado, entendeu. Eles eram mensageiros de Deus. Então veio o aviso urgente:
leva tua família, ninguém mais fica. Ele correu à casa, pedindo aos genros que deixassem a cidade. O Senhor vai destruir. Eles riram, como piada fraca. O amanhecer trouxe o último alerta. Levanta-te, toma tua esposa e filhas, e sai deste lugar. Não olhes para trás ou serás destruído. Ló titubeou. Medo, apego ou incredulidade? O texto não diz, mas sua hesitação custou caro. Os anjos o agarraram pela mão, junto à esposa e filhas, e os puxaram para longe. Enquanto fugiam para uma cidade pequena e segura chamada Zoar, sim, significa pequenina, o céu abriu sua fúria. Do alto, fogo e enxofre choviam como juízo soberano. Edifícios se derretem, jardins viram cinzas, campos viram brasas, cidades afundaram em carne. Terras férteis, famílias, sonhos, tudo sumiu em um instante. No entanto, enquanto corriam, Lote teve um choque devastador. Sua esposa olhou para trás, não resistiu à nostalgia e parou. Seu corpo enrijeceu, tornou-se estátua mineral, uma coluna de sal. Justiça cumprida, misericórdia partida. Lote e as filhas, sozinhos em Zoar, depois fugiram para uma caverna nas montanhas, isoladas. Presas pela moral da cidade que escaparam, as filhas, acreditando que a humanidade havia sido erradicada, embebedaram o pai e geraram 2 filhos dele. Uma distorção humana que gerou as nações de Moabe e Amon, povos que viriam a desafiar Israel. A moralidade distorcida de uma família ecoou por gerações. O legado de Sodoma e Gomorra tornou-se arquétipo. Profetas mencionaram suas iniquidades. Jesus alertou: como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Um testemunho de como riqueza e liberdade podem cegar a alma. A essência da perversão: orgulho, violência, justiça distorcida, exclusão do pobre, relativização do pecado. Estas foram as sementes da queda de cidades outrora abençoadas. O fogo, antes de cair, foi precedido por intercessão, advertência e uma última oportunidade. Deus esperou, lamentou, alertou. Quando o clamor dos injustiçados arrancou a misericórdia do céu, ele agiu, mas também salvou. Hoje, imagine nossas cidades modernas. Arranha-céus brilhantes, centros comerciais deslumbrantes, tecnologia avançada. Mas e o coração coletivo? Luxo, vaidade, indiferença, escárnio da verdade, promiscuidade celebrada como progresso, os pobres invisíveis, perversão protegida como liberdade, narcisismo disfarçado de empoderamento, injustiça mascarada como estratégia. O paralelo é assustadoramente claro. A história de Sodoma é imagem de espelho das nossas prioridades. Mas ainda há esperança. Deus observa, escuta, liberta. A salvação vem àqueles que buscam. A graça ainda estende a mão, mas o fogo da consequência não se furta. A soberba precede a ruína e o espírito altivo precede a queda. E mesmo agora, bendito aquele que confia no Senhor. Seguir a verdade num mundo que celebra o contrário pode parecer solitário. Pressões em torno, zombarias, aceleração moral, mas lembre-se das palavras do Mestre. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. A multidão levou Sodoma à ruína, a estrada fácil é morte, a estrada estreita com Cristo é vida. Então, recuse ser arrastado pela corrente que destrói. Viva um amor audacioso, ilumine o escuro, seja o sal que preserva, a pedra que resiste. Em um mundo de sombras sedutoras, Jesus é rocha firme. A firmeza na fé, ainda que pareça antiquada, é o passaporte para uma vida abundante. Se este relato tocou algo em você, despertou inquietação, esperança ou reverência, então te convido, inscreva-se agora. Porque conversar sobre história, julgamento, amor e graça como este não é apenas relevante, é essencial. Não perca o próximo capítulo da verdade, sua alma agradece esse passo hoje.